Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. Hoje é dia 13 de julho de 2023 e estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre os nossos FIIs, apresentar para vocês aí um FII que faz tempo que eu não falo sobre ele, que a gente não olha os números, um FII que tem tido um resultado muito bom, tem dado uma esticadinha, o pessoal tem é, buscado bastante suas cotas e tem elevado o preço, assim como outros FIIs, mas acredito que esse deu uma puxadinha um pouquinho maior. Então hoje vamos falar aqui sobre o VISC, tá pessoal? O VISC é um fundo de shopping, aí ele tem todas, você pode ver pelo mapa aí que ele é um fundo de shopping bem diversificado. Lógico que nem todos esses shoppings aí ele tem ele é o controlador, ou seja, ele tem a maior participação, mas ele tem participações minoritárias em alguns pontos, poucos desses aí, depois a gente vai ver no relatório. Alguns deles ele tem o maior número de cotas, ou seja, ele é o controlador, mas na maioria são só participações, só mesmo com fim de rentabilidade. Então você vê que o VISC aí é um fundo imobiliário de shopping com uma diversificação praticamente um dos mais diversificados aí entre os FIIs de shoppings, ok? Vamos dar uma olhadinha no seu relatório, alguns pontos principais para que vocês possam depois fazer as suas próprias análises, seu próprio estudo. Vamos dar uma olhadinha aí o que a gente tem aí para ver do VISC. Então aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, para onde é que a gente vai olhar. Você sempre vai lá no Google, coloca lá RI, VISC e tal, e você vai cair aqui você vai cair aqui no site do VISC, né? Relações com investidores, que você tem todas as informações, né? Os fundos que eles têm, esse é especificamente do VISC, mas eles têm outros fundos aqui, a gente está olhando exclusivamente o VISC. Aí tem o fundo, a visão geral, estratégia, governante, portfólio, e aqui nas informações financeiras, e aqui que a gente vai, no relatório mensal, eu já abri, está aqui do lado, ok? Então, esse aqui é o fundo VISC e o seu relatório do mês de junho. É o último relatório que a gente tem, relatório de junho, para os rendimentos que nós vamos receber agora por volta do dia 14, dia 15, né? Acredito que seja até amanhã, dia 14, que a maior parte dos fundos devam distribuir, fazer o pagamento dos seus aluguéis. Então vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu sair aqui para ficar mais fácil e a gente vê o relatório completo, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui, descendo aqui, você tem as primeiras páginas e tal, descendo aqui a gente tem uma separadinha, alguns pontos, tá pessoal? Ele vai pagar 0,85, que é ali o total aqui, que ele diz aqui, que é o total dos 95%, então, por isso que ele está pagando 85, tá? Mas é de saldo mesmo, a distribuição em torno de 0,82. Aqui tem o comentário do gestor. É importante que, com calma, vocês façam uma leitura com calma, que aqui o gestor ele diz muita coisa, né, na visão dele em relação ao choque. Então, eu separei alguns pontos só. O grande surpresa para o mercado é que essa alta significação dos juros se deu sem gerar a recessão. Então, o mercado, né, se surpreendeu um pouco, por quê? Porque geralmente quando você aumenta muito a taxa de juros, a 3,75, por um período longo, como a gente está vivendo, ele traz recessão. E não foi o que aconteceu no Brasil. Então, está dizendo aí a surpresa do mercado. Esse cenário ideal de inflação em queda, que é o que nós estamos vivendo ali, né? Na inflação, a gente está vendo essa inflação em queda. Esse cenário ideal de inflação em queda, fim das altas de juros que a gente vê próximo, tá? E uma economia crescente, positiva, vem fazendo com que os pessimistas reconsiderem suas posições negativas, levando em uma alta expressiva ao mercado acionário. Então a gente olha aí, o pessoal tinha uma perspectiva negativa, estou falando exclusivamente da parte financeira, absolutamente nada de parte política, apenas financeira, que é o que, né, a gente trata aqui. A gente está vendo que o mercado esperava pontos negativos e o que a gente está vendo é totalmente diferente. Uma alta elevada, a gente vai ver depois os FIIs subindo bastante, tanto que a rentabilidade mensal ela está tendo, a gente está com dificuldade de achar FIIs com boa rentabilidade, a rentabilidade está caindo, tá? O VISC, nossa previsão na Vinci, tá, aponta para um crescimento do PIB de 2,7 em 2023, com a queda significativa dos juros que deve ocorrer em 2023. Então, todos nós estamos esperando agora, em agosto, no mês que vem, que o Banco Central já comece a diminuir essa taxa de 3,75 para pelo menos 0,25, é a expectativa de todo mundo aí, tá?
Depois vocês leem com tudo o texto, tá? Eu só separei alguns pontos importantes para a gente olhar os números. Em junho, a distribuição do rendimento anunciada foi de 0,85, enquanto o resultado gerado foi 78. Então, ó, veja bem, no mês, o montante gerado foi 78, tá? Mas ele vai distribuir 85 e aqui ele explica por quê. Porque no semestre, né? No semestre, eles fizeram uma grande, não grande não, mas um acumulado, né? Fez ali uma reserva e essa reserva aí proporcionou agora que deu o fechamento do semestre, ele é obrigado a distribuir os 95% de lucro e esses 95 chega aqui em 0,85. Após essa distribuição do 0,95, o fundo ainda conta com o resultado acumulado não distribuído de 0,74, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Ou seja, no semestre, ele veio distribuindo 0,82, que era, a gente vai ver depois, era a estimativa. Mas o resultado foi positivo, e eles fizeram uma reserva. Só que quando fecha o semestre, ele é obrigado a distribuir os 95% do lucro no semestre. Foi isso que ele fez, então, por isso que deu 0,85. E mesmo ele distribuindo 95% do lucro, ainda sobrou 74% para futuras distribuições. Então, o fundo vai bem, né? Distribuiu bem e ainda tem uma reserva. Vendas, tá? Alienação parcial de participações em 3 shoppings. Então, ele celebrou um memorando de entendimento, tá? Ou seja, é um acordo preliminar ali, ou seja, as partes, o VISC e uma outra parte, estão ali em entendimento para vender essas 3 participações aqui, ó, tá? 10% da Vila Romana, no shopping de Florianópolis, 9% no shopping Iguatemi Bosque, no Ceará, e 5% no Ribeirão Shopping, ali em Ribeirão Preto. Então, existe ali um entendimento, né? Estão negociando para se vender essa participação aqui do VISC desses fundos, tá? E isso vai gerar aqui embaixo, ó, aí ele diz aqui, ó, caso a transação seja efetivada, o ganho de capital gerado pela venda representa um resultado caixa extraordinário não recorrente de aproximadamente 94 milhões, o equivalente a 5,07 reais por cota na data de junho, na data que foi feito o relatório. Considerando a estimativa de correção das parcelas a prazo pelo IPCA, o resultado geral total pela transação de janeiro de 2025 deverá de ser de 106 milhões, ou seja, vai vender parcelado, como está lá no fato relevante, e isso vai gerar ali um rendimento extra, equivalente a 5,41 R$5,41 por cotas. Então, efetivando, concretizando aquelas vendas ali em cima, o fundo terá um lucro extraordinário e esse lucro ele é distribuído ao cotista, ou seja, no período aí vai dar um ganho de 5,41 por cada cota que nós podemos ter aí, que cada investidor possa ter, tá? Então vamos descer aqui, esse é um fato, caso aconteça aí, está em andamento, tá? Performance do fundo. O fundo distribuiu em junho um rendimento de 0,85, como a gente já viu lá em cima, né? Somando 95%, ele está repetindo, tá? Encerrou o mês com resultado acumulado não distribuído de 13.711.000, tá? Equivalente a 0,74, ou seja, ainda sobrou aqui 0,74. E a gente vê aqui embaixo, né? O resultado do fundo, ó. Resultado do shopping, de receitas, 20 milhões, tá? Aqui o resultado financeiro é a diferença aqui da despesa menos as receitas, deu menos 3 milhões. Taxa de administração, né? Aqui, ó, o administrador e o gestor, esse aqui são os gastos com os administradores e os gestores, 2 milhões e pouco. Outras receitas e outras despesas, menos 154 milhões, tal, deu um resultado aqui de 14, lembrando que é no mês de junho, lembra que ele no mês de junho? E aí ele vai distribuir 15.800. Você falou, mas receitou 14 milhões e vai distribuir 15? É porque ele tem um saldo acumulado. Lembra que ele tem um saldo acumulado? Ele mesmo disse, ó, acumulado não distribuído. Então aqui ele vai distribuir isso aqui, tá? E vai ficar ali com aquele pedacinho ali ainda de 0,74 para poder acumular. Olhando aqui, a gente vê o que a gente está dizendo ali, ó. Então, o 0,80, 0,82, 0,82 é o que ele distribuiu março, abril e maio, né? Em junho,
85 centavos, tá? Aqui, o resultado acumulado, você vê que ele passa aqui, ó. Então, ó, você percebe que em alguns meses ele distribuiu resultado gerado é a coluna, né? Então, ele gerou aqui a coluninha, tá? Só que o resultado acumulado, de que ele vem acumulando, ó, tá aqui atrás, ó. Então, tinha bastante resultado acumulado ali. Por isso que ele teve condição de, mesmo o resultado gerado ser abaixo de 0,85, o acumulado aqui atrás, que a gente vê, proporcionou ele, deu condições dele pagar 0,85, tá? Descendo aqui, estimativa de rendimento, ou seja, para o futuro. Com base nas nossas projeções para o resultado do fundo, manteremos a estimativa de rendimento apresentada no primeiro semestre do ano até que transações anunciadas seja concluída, quando será apresentada uma nova estimativa de rendimento. Então, eles seguem achando que vão conseguir manter aqui o 0,82. Então, ó, rendimento distribuído foi aqui em cima. A estimativa está entre o limite inferior, que é 0,78, e o limite superior, ou seja, ele vai oscilar entre 82 e 78. Ele tem conseguido distribuir aqui o 0,82, tá? O 0,85 foi o acumulado, tá? O fechamento. Acreditamos que no mês que vem, aí para o recebimento de agosto, receberemos aproximadamente 82. Isso são apenas estimativas de acordo com o relato aqui do próprio gestor, beleza? Então aqui a gente vai descendo, aqui a gente vê a rentabilidade, o preço das cotas, aqui não é muito relevante, um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar grande. Deixa eu ver em quanto tempo ele já está aqui com 11, ok? Dá para a gente falar um pouquinho mais aqui do relatório. Aqui ele fala dos valores negociados, aqui tem o número de investidores, ó, tá? Número de investidores 254 mil, você percebe que como foi subindo, né? Aqui, ó, tá, não dá para saber exatamente quanto tá, mas hoje está em 254 mil cotistas deste fundo, ou seja, 254 mil sócios, podemos dizer assim, tá? A carteira do fundo, ou seja, no que o fundo está investindo. Aqui a gente vê que ele tem 2 bilhões e 870 milhões em imóveis, tá? Que dá aqui, se for dividir esses valores, a cota sai por 154, mas isso aí já é discutível, tá? O preço da cota seria 154 segundo as estimativas dele. Isso é discutível, tá? Aplicações financeiras 73 milhões, obrigações imóveis, ou seja, o quanto ele deve. Ele deve 685 milhões. A pagar barra receber, ele tem aqui ainda 115 milhões para pagar. Então, o patrimônio líquido do fundo dá 2 bilhões 142 milhões, tá? Aqui os imóveis que ele colocou, ó, colocamos imóveis, as aplicações financeiras, aqui é o PL, ele formou tudo que ele colocou ali em linha no horizonte horizontal, agora ele colocou aqui na vertical. Descendo mais um pouco, e aqui as obrigações, tá? Então, para quem que ele deve? Foi na compra do portfólio do Ancar, tá? Deve aqui esse código aqui, se você quiser olhar. Para pagar isso aqui, ele está pagando IPCA mais 6,25, ou seja, hoje, né? O IPCA está na casa a inflação está na casa dos 3 e pouco, então 3 e pouco mais 9%. O Campinas Trade, tá? Também aqui IPCA mais 7, tá? Acaba aqui em 36, o primeiro, esse aqui 34. Campinas Trade também, outra parcela, IPCA mais 7, vence em dezembro de 26. Tá? Aqui tem um saldo, quanto ainda falta para pagar, né? Só o primeiro ali que falta bastante, 468 milhões, né? E mais Granja Viana, CDI mais 1,85, CDI está 13,75, então aqui 13, 14, 15, quase 16, vence em 33, 37 milhões. Paralelo Oeste, Cristal, Center, um CRI, TR mais 9, acaba em maio de 29, 20 milhões. Ilha Plaza, quanto ele deve? Deve 111 milhões, está pagando TR mais 9,4, mais ou menos, razoável também, né? E o Tacaruna
não tem o lançamento, 100% do CDI, ou seja, está pagando 13,75, 5 milhões, que dá aqui o total de 685 milhões de 300 de dívida, que é o mesmo que você pode ver ali em cima, né? 685, depois aqui, ó, 685 e aqui também 685, então tá certíssimo ali o cronograma das obrigações. Aqui ele dividiu por 2023, ele deve 26 milhões, aqui 47, 10, 60, e aí sucessivamente, conforme os anos vão passando, essa aqui é as obrigações ou a dívida do fundo, né? Sempre a gente vai acompanhando aí para o fundo não perder a mão, tá? O NOI, né, que é a parte operacional, é Net Operating Income, tá? Net Operating Income. O que é isso? É a métrica mais usada para shoppings, né, ou para imóveis. É o quanto, praticamente ali, quase que a receita líquida mais apurada. É o quanto o shopping receita menos as despesas, o quanto sobra, tá? Então isso aqui tá 83. Você olha aqui, o resultado tá positivo, então tá tranquilo, tá sossegado, tá sossegadinho. Aqui ele vai descendo, vai falando das vendas, tal, na inadimplência, vamos dar uma olhada na inadimplência. Então, na inadimplência tá aqui 2023, abril foi janeiro 11, fevereiro não teve, março não teve, abril teve 5% de inadimplência, e aqui a inadimplência está em 2,8, deu uma reduzidinha, tranquilo, né? Sossegado, tá tranquilo. Descer um pouco mais, taxa de ocupação. Taxa de ocupação é importante a gente ver, né? Como é que os imóveis estão. Então, estava aqui 94 por ano, 93, 92, 92, 92. Agora a ocupação está em 92% de participação. Tá bom também, né? Vamos descendo aqui um pouquinho mais, tal. Aqui tá as receitas por ativos. Então, tudo aqui, todos aqui estão os shoppings dele. Depois você pausa o vídeo e olha se você quiser saber exatamente as cidades da onde pertence o shopping. Aqui os estados, tá? Vamos descendo devagarzinho. O NOI, a receita por administradora, né? Então, aqui são as administradoras do shopping. Mais conhecida aqui é a Multiplan, né? A Multiplan é mais conhecida. O restante já não tem uma relevância muito. Não é muito comentado, né? Mais o comum ali é o Multiplan. E aqui tá os imóveis, né? Aqui tá os imóveis deles. Depois você dá uma olhadinha aqui, com calma, você vai vendo Presidente Prudente, Vila Velha Espírito Santo, Campinas, qual que é o de Campinas? Campinas Shopping, tá? Ali, Velho, tal, Fortaleza, tal. Então, esse aqui é o VISC, não pode confundir o VISC com os outros FIIs de shopping, né? Que é o HGBS com o Parque Dom Pedro. Então, o VISC, ele é outro shopping, tá bom? Aqui você vai descendo devagarzinho e vê os shoppings, vê uma imagem. E aqui a gente vê o mapa dos shoppings do VISC. Então, você vê que ele é bem diversificado, possui aí participação em vários shoppings em todo o Brasil. Então, a gente vê aí um FII bem diversificado, esparramou bastante aí pelo Brasil. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na sua cotação, pessoal. É isso que eu queria chamar a atenção para vocês aí sobre os FIIs, né? Não só o VISC, mas praticamente todos aí têm subido aí a cotação. Lembra aqui do VISC, ó, 99, a gente falava lá nossos amigos lá, olha o VISC, tá 99, né? 99, a gente lembra de ter falado 99. 99, 98 em março, né? Recente, dá 3 meses aí, tava 99, agora já tá ali a R$ 120, 99, subiu bastante, né? Então isso trouxe aí o dividend yield para casa do 0,67, um rendimento ainda muito bom, né? Principalmente possível aí, uma rentabilidade boa, mas me lembro que estava aí acima de 70%. Então esse aí é o VISC, pessoal. Gostamos bastante do VISC, pessoal que tá aí com a gente aí, pessoal que nos acompanha junto, tá mais próximo da gente. Gostamos bastante do VISC aí, é um shopping que a gente tem aí e estudamos bastante ele. E você que viu aí e não conhece o VISC, aprofunda os seus estudos, né? Não é porque a gente fez uma rápida passagem que você vai usar isso como método de escolha aí para você. Aprofunde os estudos aí, mas aparentemente é um fundo que a gente gosta bastante, até o momento não tem apresentado nenhum problema, ok? Então esse foi o VISC. Continuamos aí, mantendo o VISC aí na nossa carteira, continuamos estudando aí, temos outros fundos aí para a gente falar mais para frente. Os resultados das empresas estão
próximos, né, do segundo trimestre. Já já a gente vai pegar firme nos resultados aí, vamos olhar todos esses números, os resultados. Acredito que os resultados virão de bom para excelente, tá? Para algumas empresas. Acho que a gente vai ter grandes alegrias aí com as nossas ações, ok? Então, pelo vídeo de hoje é só. Grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.